Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês em cada cantinho do Brasil. Bom dia meus amigos queridos, sou eu PB, deixando Fortaleza, partindo para Recife. Daqui a pouco estarei com a galera de Pernambuco num evento lindo hoje lá em Recife. É um prazer receber todos vocês aqui no Periscope, enquanto eu estou aqui aguardando para entrar na aeronave, para decolar e para a gente bater um papo rápido aqui, conversando sobre alguns assuntos super importantes que podem cair nas provas de vocês. A gente vai avançando com o programa de estudo dos 200 temas e agora eu vou bater com vocês os temas 29, 30, 31 e vou tentar chegar ao tema 32. Uma live, como tem sido todas as outras, super objetiva, direta, indo no ponto certo de temas que têm caído em provas e podem cair nas provas de vocês, tudo bem? Vocês sabem que aqui na live eu não consigo cumprimentar todos, é muita gente, eu tô vendo várias pessoas queridas que eu conheço pelo nome aqui, galera linda que me recebeu aqui em Fortaleza com amor, que eu tô viajando com meu coração apertado de saudade aqui de Fortaleza, pessoal de Macapá, pessoal que esteve comigo em Manaus, muita gente querida, amada, maravilhosa, pessoal de Belém que mora em meu coração, pô, a galera de Recife, tô voltando, é a saudade me puxando pelo braço, voltando para Recife, né? Então sintam-se todos vocês cumprimentados. Eu tô vendo aí a galera que estuda comigo no Coaching Exame de Ordem, que é o melhor treinamento pro Exame de Ordem do Brasil. A galera do Coaching Exame de Ordem que tá aí, um beijo para vocês. Olha o pessoal de Boa Vista, Roraima, eu tive com vocês aí, foi tão especial, né? Então, galera do Coaching Exame de Ordem, minha irmãzinha Jade lá de Belém, que eu amo de paixão, Adri lá do Espírito Santo, muito obrigado por todo o carinho que vocês têm comigo, tá certo? Eu vou começar a live porque o tempo é curto, então o que eu vou pedir a vocês? Lena, lá de Cuiabá. Ô, Lena, dá um beijo no Léo aí. Vocês são muito queridos, tá? Vini, lá de Cuiabá. Professor Silvio Soares, vou te mandar o seu vídeo hoje, professor. Tô te devendo. Isan, de Belém. A galera de Aju, eu chego aí em Aju, segunda-feira na Caju. Teresina, na outra segunda-feira, dia 17. E terça, dia 18. Olha a Diana. Ô, Di, que saudade de tu. Então é isso, tá, galera? Vamos lá? Tô vendo o pessoal da segunda fase tributária, segunda fase constitucional em peso aqui na live. Cara, a gente vai pegar essa carteira, todo mundo vai passar em tributário constitucional. Tá bom? Bom, eu vou começar agora com vocês, eu vou começar com direitos humanos, tá certo? Então, agora a gente vai começar com o tema de número 29, que vai ser em direitos humanos, tudo bem? E o que é que eu queria pedir a todos vocês agora? Que a partir de agora, parem as mensagens, tá certo? Para que não atrapalhe a transmissão. Parem as mensagens, todo mundo com o dedinho aqui, ó, nesse contador de onde saem os coraçõezinhos, no cantinho aí da tela, clica nesse contador e bota compartilhar a transmissão, convidar seguidores. Vamos convidar os nossos seguidores para a live, compartilhando a transmissão e mais nenhuma mensagem a partir de agora, tudo bem? Só convidando os seguidores, como fez aí Carlos Alberto, como fez Adriana, Jaqueline, Lena, todo mundo convidando, Andresa, queridíssima, Valéria, todo mundo convidando os seguidores, tá certo? E vamos embora. O tema de agora, o tema 29, é o tema em direitos humanos, anote aí, direitos humanos. O tema é internacionalização dos direitos humanos, internacionalização, de internacionalizar, de tornar internacional, internacionalização dos direitos humanos e o sistema interamericano. Internacionalização dos direitos humanos e o sistema interamericano, ok? Então esse é o nosso tema 29, internacionalização dos direitos humanos e o sistema interamericano. Maravilha? Bom, moçada, vamos lá. O fenômeno da internacionalização dos direitos humanos pode ser perguntado na sua prova. E no que consiste esse fenômeno de internacionalização dos direitos humanos? Um acontecimento por via do qual diferentes países, diferentes povos se uniram para juntos promoverem a construção de um sistema normativo que pudesse ser partilhado em comum identidade por esses diferentes países. Um sistema com normas protetivas dos direitos humanos que pudesse se aplicar a todos os países, que pudesse perpetrar no direito objetivo de todos esses países. Mas o fenômeno foi além.
A internacionalização, ela possibilitou que não apenas se criassem normas de cumprimento comum em diferentes países, normas direcionadas à tutela da integridade dos direitos humanos. Esse fenômeno possibilitou a criação de organismos, de entidades que pudessem vir a atuar na defesa dos direitos humanos nos diferentes cantos do planeta. O fenômeno da internacionalização foi um fenômeno que viabilizou a aproximação de diferentes estados soberanos, de diferentes povos e nações, e viabilizou que todos eles compartilhassem algo comum como sendo de todos: sistemas normativos, organismos, entidades atuantes e políticas públicas, ações, planos, prestações de serviços, atividades compartilhadas por todos. A internacionalização, ela surge como uma evolução de um primeiro momento que foi anterior a esse fenômeno, em que cada país isoladamente buscava atuar protegendo os direitos humanos das pessoas dentro da sua circunscrição territorial. Então a gente sai de um modelo de individualismo protetivo, de isolamento protetivo, em que cada país tinha o seu sistema interno, e a gente busca a criação de sistemas internacionais. Esse fenômeno ganha força no século XX, no final da primeira metade do século XX. E esse fenômeno ganha força e evidência com a criação das Organizações Unidas como grande organismo que conduz o sistema internacional global de proteção dos direitos humanos, e juntamente com a ONU surgem documentos, surgem convenções, surgem tratados que serão partilhados por diferentes países, que serão internalizados no sistema interno de vários países. Então, a gente diz que a internacionalização, ela tem seu marco de consolidação histórica no final da primeira metade do século XX. A gente diz que ali, entre os anos 40 e 50, se consagra esse fenômeno que já foi tendo traços embrionários desde o início do século. E o nascimento da ONU é apontado pela imensa maioria da doutrina especializada, Celso Laffer, Flávio Vezan, Bettina Gruppenmacher, né, e Melissa Follman e tantos outros. O nascimento da ONU é apontado como um marco histórico de sedimentação da internacionalização dos direitos humanos. Com o nascimento da ONU, surge um primeiro grande monumento normativo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, Universal Declaration Human Rights. A Universal Declaration Human Rights, Universal Declaration Human Rights, né? UDHR, né? Ou Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o grande monumento normativo que marca o surgimento, a concretização desse fenômeno chamado internacionalização dos direitos humanos. A partir de então, surgem diversos tratados, diversas convenções, vão se criando organismos e vão se criando sistemas que viabilizam que diferentes países se agrupem para juntos desenvolverem, com base no princípio do cooperativismo e da solidariedade internacional, políticas afirmativas e protetivas dos direitos humanos. Bom, em razão desse fenômeno da internacionalização, se criaram dois modelos de sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. Você vai tomar nota nos seus apontamentos que, em razão da internacionalização dos direitos humanos, se criaram dois modelos de sistemas de proteção dos direitos humanos no âmbito internacional. Criou-se, de um lado, o modelo que é o que a ONU conduz, que é o chamado Sistema Universal ou Global, o Sistema Global ou Universal, e, em paralelo, criaram-se os sistemas menores, os sistemas intercontinentais. Por exemplo, além de a gente ter um sistema global universal, que é o sistema guiado pela ONU, do qual o Brasil, que é um país da América, é membro, e países da Ásia, da Europa, da África, da Oceania também são membros, além do sistema global, o sistema universal, que é conhecido como sistema ONU, a gente tem sistemas intercontinentais, como é o caso, para nós brasileiros, do sistema interamericano, que é um sistema que reúne os estados e povos dos países das Américas e do Caribe. Então, América do Norte, América Central, América do Sul e os países do Caribe, né? Então, a gente tem, além do sistema universal, a gente tem os sistemas intercontinentais,
E dentre estes existe o sistema interamericano, não é o único. A gente tem o sistema africano, a gente tem o sistema europeu, e dentre esses sistemas intercontinentais ou sistemas regionais, como alguns costumam chamar em seus manuais de direitos humanos, nós temos o sistema interamericano, ok? Pode ser que na sua prova a banca indague: o Brasil participa de quais sistemas de proteção dos direitos humanos? Bom, o Brasil tem um sistema interno, como todo país tem, que é o nosso conjunto de normas internas, os nossos órgãos internos, as entidades que trabalham junto com o governo ou dentro do próprio Estado protegendo os direitos humanos no Brasil. E além do sistema interno, nós somos parte de 2 sistemas internacionais. O sistema internacional universal ou global, que é o sistema guiado pela ONU, e o sistema interamericano, que é guiado pela OEA, Organização dos Estados Americanos. Então anote que o Brasil, ele aderiu à internacionalização e sem abrir mão, porque não teria por que abrir mão do seu sistema interno, ele se filia a 2 sistemas internacionais. O Sistema Internacional Universal, que é o sistema ONU, e o Sistema Internacional Interamericano, que é um sistema intercontinental. Então o Brasil tem, na verdade, 3 sistemas de proteção de direitos humanos: o sistema interno ou local, o sistema interamericano, que é um sistema regional, um sistema intercontinental, que o Brasil é fundador, e o sistema global ou universal, que o Brasil também é país fundador. Tudo bem? Numa próxima live, eu vou trabalhar com vocês apenas sobre o sistema interamericano, explicando quem é a Corte Interamericana, quem é a Comissão Interamericana, tá? Qual é o papel de cada um, como é que surgem os processos na Corte Interamericana. Então isso vai ser tema para uma outra live. Mas para eu falar de sistema interamericano, eu tinha que primeiro trazer essa live precedente, explicando o que foi a internacionalização, como esse fenômeno de criação de sistemas internacionais que uniram diferentes estados soberanos e diferentes povos soberanos na busca da construção de mecanismos comuns, partilhados por todos em cooperação para a tutela da integridade e da dignidade dos seres humanos em todo o planeta. Tudo bem? Bom, esse foi o nosso tema de número 29. Agora eu vou com vocês no tema de número 30. E esse tema de número 30 que a gente vai trabalhar aqui é um tema de direito tributário, ok? Um tema de direito tributário. Tema número 30, anote aí: princípios aplicáveis ao IPI e ao ICMS. Princípios aplicáveis ao IPI e ao ICMS. Tudo bem? Bom, a nossa Constituição estabelece a aplicação de 3 princípios específicos para o IPI e para o ICMS. É dizer, além dos princípios gerais de direito tributário, legalidade, irretroatividade, isonomia, anterioridade dentro dos limites corretos, porque tem uma exceção no IPI, capacidade contributiva, não confisco. Além dos princípios gerais do direito tributário, existem 3 princípios específicos que a Constituição estabelece que devem se aplicar para o IPI e o ICMS. Tem previsão expressa na Constituição e a banca pode lhe perguntar. Então você vai anotar aí nos seus apontamentos quais são esses 3 princípios específicos que se aplicam ao IPI e ao ICMS. Tudo bem? Anote: princípio da transparência fiscal. Primeiro princípio, princípio da transparência fiscal. Segundo princípio, princípio da não cumulatividade. Princípio da não cumulatividade. E o terceiro princípio, princípio da seletividade. Coloque um asterisco nesse terceiro princípio, o princípio da seletividade. Tenha a informação de que o IPI e o ICMS são guiados por esses 3 princípios específicos: transparência, não cumulatividade e seletividade. Asterisco. Puxe esse asterisco e anote que a Constituição, pelo menos na literalidade do seu texto, ela determina que o IPI será seletivo e o ICMS poderá ser seletivo. Isso faz com que a doutrina, em parte, diga que a seletividade é de aplicação obrigatória no IPI e de aplicação facultativa no ICMS. Quem já fez algum módulo mais aprofundado comigo sabe que eu não concordo com essa opinião, não é a minha tese pessoal, mas é o que muitos colegas defendem. E, de fato, é o que, numa interpretação meramente literal do texto constitucional, se pode extrair, pelo menos numa primeira e apressada leitura. A gente sabe que nas provas objetivas, provões, as questões são lei C, que é a cópia do texto. E o que é que está no texto da Constituição?
No texto da Constituição está escrito que o IPI será seletivo e o ICMS poderá ser seletivo. Então, anote aí no seu asterisco que, conforme a literalidade do texto constitucional, o IPI ele tem a seletividade obrigatória, o IPI será seletivo, ao passo que o ICMS seria supostamente um imposto guiado por uma seletividade facultativa, ok? Se porventura você já estudou esse tema com o maior aprofundamento e sabe da crítica a essa interpretação, guarde ela para você, a gente compartilha em outro momento, que aqui não é o momento adequado para esse aprofundamento, beleza? Bom, então vamos embora. O que são esses princípios rapidamente? O princípio da transparência, previsto no artigo 150, parágrafo 5º da Constituição. O princípio da transparência, previsto no artigo 150, parágrafo 5º da Constituição, é um princípio que determina que quando um fornecedor da mercadoria do ICMS, o prestador do serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou comunicação no ICMS, quando o estabelecimento industrial que industrializa e comercializa o produto que industrializou lá no IPI, quando eles estiverem repassando por dentro do preço ao consumidor final a carga tributária, eles têm que informar ao consumidor final, ou no rótulo do produto, ou no contrato de prestação de serviço, ou de venda da mercadoria ou do produto industrializado, ou numa nota especificada, ele tem que ser transparente com o consumidor, informando qual é o valor do imposto que está sendo repassado, para que o consumidor, que é o contribuinte de fato, que é quem paga o imposto embutido no preço final na hora de fazer a compra, saiba quanto está deixando de imposto para o governo. O princípio da transparência fiscal é esse princípio que exige dos fornecedores de bens de consumo que informem aos consumidores a carga tributária repassada. Esse princípio cria um dever para os fornecedores para gerar a efetivação de um direito dos consumidores. O direito do consumidor de ter a informação de quanto ele paga de imposto embutido no preço daquilo que ele consome. Esse dever jurídico é um dever de fundamento constitucional. Os fornecedores se obrigam a informar os consumidores a respeito da carga tributária que estão repassando dentro do preço para os consumidores. Se cair na prova qual é o nome desse princípio que impõe ao fornecedor o dever de informar o consumidor, dar ao consumidor de ser informado de quanto ele está pagando de imposto embutido no preço, é o princípio da transparência fiscal. Tudo bem? O princípio da não cumulatividade é um princípio que proíbe que o Estado tente tributar cumulativamente, em bis in idem, duas vezes a mesma coisa numa cadeia de fornecedores. Uma cadeia produtivo-distributiva em que dois ou mais fornecedores, um fabricante, um distribuidor, um comerciante, estão vendendo em sequência e não se pode tributar numa operação da frente aquilo que já se tributou na operação de trás. Não pode acontecer uma tributação repetida, uma tributação cumulativa. Então, se um fabricante vendeu uma mercadoria para uma distribuidora e pagou o ICMS, pagou o IPI, essa distribuidora vai vender para um comerciante. Na hora que ela pagar o ICMS dela, ela não pode ser obrigada a pagar o mesmo ICMS que já foi pago pelo fabricante, tributando-se cumulativamente, cobrando-se a mesma coisa de duas pessoas diferentes. Ela tem que ser tributada em cima da diferença, do valor que ela agregou em cima do valor da compra. Então, o princípio da não cumulatividade, olha o nome, não cumulatividade, é um princípio que veda a chamada tributação cumulativa, que é uma tributação repetida em que o fisco tentaria tributar sobre certo empreendedor da cadeia de consumo aquilo que já tributou de um empreendedor da etapa anterior, ok? Então, no IPI e no ICMS, a gente tem a aplicação do princípio da não cumulatividade. Para o IPI, esse princípio é previsto no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição. 153, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição. Para o ICMS, o princípio é previsto no artigo 155, parágrafo 2º, 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Tudo bem? 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Beleza? O princípio da seletividade é um princípio que determina que quando o legislador vier fixar as alíquotas do IPI e do ICMS, que ele varie essas alíquotas conforme a importância, conforme a essencialidade do bem de consumo, selecionando-as conforme o grau de importância do bem. Tá certo? Então, Dani, estou aqui ao vivo, tá? Daqui a pouco eu estou indo aí para Recife. Estou vendo que você está aí na live, a foto sua aqui aparece para mim, você com o Gabrielzinho aí no colo, tá? Daqui a pouco eu estou embarcando. Então, o princípio da seletividade é um princípio direcionado à fixação das alíquotas do IPI e do ICMS. E esse princípio determina que selecionem-se alíquotas menores para ficar mais barato o imposto, quando o bem for mais essencial para o mínimo existencial do ser humano.
Há outro passo que se selecionem alíquotas maiores quando o bem for menos essencial, mais supérfluo, ok? Então, seleção de alíquotas com base na essencialidade do produto industrializado, da mercadoria a ser comercializada. Mais essencial, menos alíquota. Menos essencial, mais alíquota. Tudo bem? Bom, então esses são os princípios que se aplicam ao IPI e ao ICMS. Transparência, não cumulatividade e seletividade. Lembrando que a Constituição diz no seu texto literal que o IPI será seletivo e o ICMS poderá ser seletivo, ok? Eu vou só confirmar ali se o meu voo já está embarcando, que eu não sei se estou no portão certo ou errado aqui. E a gente continua aqui na live, não saiam da live. A gente continua para a gente bater um papo no tema 30 sobre direito constitucional. Só um segundo. Dei só um segundo aqui. Só para eu confirmar aqui o meu voo. Não chamou, não. Deixa eu só ver porque eu estou vendo a outra fila embarcando ali. Beleza. Acho que meu vai atrasar, que a aeronave não está nem aqui em solo ainda. Então estou vendo que vai atrasar meu voo. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Eu continuo com vocês agora no tema de número 31, correto? Acho que esse foi o tema 30, tributário. E eu acho que agora a gente vai com o tema de número 31, tá certo? Tema 31, direito constitucional. Isso, valeu, Adriana. Dani, meu voo tá bem atrasado, viu que já tá no horário. Estranhei que não chamou para embarque e eu olhei ali no Finger, a aeronave nem tá taxiada. Esses voos da Azul são aqueles que vêm de pinga-pinga, né? Vem de uma cidade para outra, então se ele atrasar na cidade é feito cascata, né? Provavelmente atrasou nessa subida aqui para Fortaleza ou na descida, se estiver vindo do norte. Então certamente eu vou chegar atrasado lá em Recife hoje, né? Mas beleza, vamos lá, vamos continuando aqui. Deixa eu botar o carregador. Direito constitucional, normas constitucionais, e a gente vai agora copiar o seguinte tema: direito constitucional, normas constitucionais, dois pontos, normas formalmente constitucionais, normas materialmente constitucionais e normas formal e materialmente constitucionais. Então a gente vai conversar sobre normas formalmente constitucionais, normas materialmente constitucionais e normas formal e materialmente constitucionais. Tudo bem? Se esse assunto cai na sua prova, fique esperto para você acertar. É o nosso tema 31. Aqui a gente vai trabalhar com uma das mais importantes classificações sobre as normas constitucionais, ok? As normas meramente formalmente constitucionais, as normas meramente ou apenas ou simplesmente materialmente constitucionais e as normas que conseguem ser formal e materialmente constitucionais. Essa classificação é super importante nos países como o nosso que adotam o sentido formal de Constituição, a Constituição formal, como é o caso da Constituição brasileira, que para nós brasileiros a gente compreende a Constituição no seu sentido formal. Só é a norma constitucional a que tem forma de Constituição, a que está dentro da Constituição, com aquela pequena exceção no que tange aos tratados internacionais que ganham equivalência a emendas constitucionais. Salvo essa pequenina exceção dos tratados que não estão dentro da Constituição, são fontes normativas apartadas e que trazem normas que podem ter estrutura constitucional, a gente no Brasil só aceita como norma constitucional aquilo que tem forma de Constituição, aquilo que está dentro da Constituição. As normas que estão abrigadas em leis, em códigos, em fontes infraconstitucionais, não são normas constitucionais. Então vamos lá. Existem alguns diferentes conceitos que a doutrina dá para essas normas. E aí surgem três categorias de normas. As normas que são apenas formalmente constitucionais, as normas que são formal e materialmente constitucionais, e as normas que não têm forma de Constituição, não estão na Constituição, só tem um conteúdo que justificaria que estivessem lá, que são as chamadas normas meramente materialmente constitucionais, ok? A primeira pegadinha que você tem que ter ideia, e eu quero que você anote isso para que eu possa explicar, você já tendo essa informação na mente, é que dessas três normas, somente duas são normas constitucionais. Uma não é norma constitucional. Você vai botar no seu caderno uma chave com as três categorias.
Em cima você bota norma meramente e formalmente constitucional. Aí embaixo você bota norma formal e materialmente constitucional. E ao final você bota norma meramente materialmente constitucional. Essa última, a terceira, a norma meramente materialmente constitucional, ela não é norma constitucional. Voz do 2864, continua a receber conexões, bom dia, você já sabe, mas não custa lembrar, não fome nem utilize aparelhos eletrônicos no trajeto da aeronave, conforme a IAC 200.001 da ANAC, o verso do seu cartão de embarque deverá ser preenchido. Para seu maior conforto e agilidade, a norma meramente materialmente constitucional, ela é uma norma infraconstitucional. A norma meramente materialmente constitucional não é norma constitucional. Ela é uma norma que tem um conteúdo, uma materialidade que justificaria que ela estivesse na Constituição, mas não está. É uma norma que pode estar numa lei, num código, mas não está na Constituição. Então ela tem matéria de Constituição, ela tem estrutura, densidade organizacional de direitos fundamentais, de organização do Estado, dos poderes. Ela mereceria estar na Constituição, mas não está. Então, ela, não obstante, tem a materialidade, tem a conteúdo que dignifique que ela pudesse, por exemplo, ser colocada através de uma emenda na Constituição, por estar posicionada fora da Constituição. A forma dela não é de Constituição, ela não passou por poder constituinte, ela é uma norma meramente materialmente constitucional, ela tem conteúdo de Constituição, mas não tem forma, estrutura de Constituição, então ela não é uma norma constitucional. Tudo bem? As normas constitucionais são as que estão dentro da Constituição. E aí, dentro da Constituição, eu tenho dois tipos de normas. As duas dentro da Constituição. As que estão ali dentro e mereciam estar ali, porque o conteúdo, a materialidade justifica que estejam ali. Daí são normas formal e materialmente constitucionais. Mas eu tenho normas que estão na Constituição e não deveriam estar ali, como a norma do Colégio Pedro II. São normas que foram em erro, colocadas na Constituição, e por ali estarem colocadas, elas fazem parte da Constituição, então elas têm forma de Constituição, elas são normas constitucionais, mas o conteúdo não justifica que tenham essa estrutura, que sejam dotadas de supremacia, e são. Então essas normas que não têm conteúdo que justifique que elas mereçam estar na Constituição, mas que estão na Constituição, são as normas meramente, formalmente constitucionais. Elas têm forma de Constituição, porque elas estão ali dentro, mas não tem conteúdo que justifique que elas estejam ali. Então essas são as normas meramente, formalmente constitucionais. Então percebam, nós temos dois tipos de normas, as que estão na Constituição e as que não estão. As normas que estão na Constituição, todas essas têm forma de Constituição. Dentre as normas que estão na Constituição, que são as normas constitucionais, nós temos duas subcategorias. As normas que deveriam estar ali e as que não deveriam. Então, recapitulando, nós temos normas na Constituição e em fontes infraconstitucionais, ok? As normas que estão dentro da Constituição são as normas constitucionais. As normas que estão em fontes infraconstitucionais, como leis, medidas provisórias, resoluções, etc., são normas infraconstitucionais. As normas que estão na Constituição são as normas constitucionais, e essas se dividem em duas famílias: as normas que deveriam estar ali e aquelas que não eram para estar ali. Apesar, se ali estão, todas são normas constitucionais, todas têm forma de Constituição. Agora, algumas, além da forma de Constituição, têm a matéria de Constituição. São normas formal e materialmente constitucionais. Outras têm a forma de Constituição, porque foram colocadas ali, mas não têm um conteúdo que justifique que estejam dentro de uma Constituição, que tem uma hierarquia sobre outras normas infraconstitucionais, mas são normas constitucionais porque têm forma de Constituição. Essas são as normas meramente formalmente constitucionais. Elas são formalmente constitucionais, que estão na Constituição, mas são apenas formalmente constitucionais, que o conteúdo não é digno que elas estivessem posicionadas na Constituição. Por um equívoco do poder constituinte, foram ali depositadas, tudo bem? Então, vejam, as normas constitucionais no Brasil são as normas formal e materialmente constitucionais e as normas meramente formalmente constitucionais. Quando a gente fala de normas meramente materialmente constitucionais, elas não têm forma de Constituição. São normas que não estão na Constituição, por isso não são normas constitucionais, ok? As normas meramente materialmente constitucionais são normas legais, são normas infraconstitucionais. Elas podem estar em leis, na legislação penal extravagante, em leis que organizam a estrutura dos poderes, a estrutura do Estado, leis que protegem direitos fundamentais, que regulam remédios constitucionais e que, pelo seu conteúdo, poderiam estar dentro da Constituição, ok? Normas matrizes, normas vetoriais que poderiam estar na Constituição. Tem materialidade para estarem na Constituição. Se fossem colocadas por uma emenda na Constituição, seriam tranquilamente normas formal e materialmente constitucionais. Mas como não estão na Constituição e sim em leis, elas são normas infraconstitucionais, ainda que o conteúdo dê a elas
o status de normas que mereciam estar na Constituição. Essas são as normas meramente materialmente constitucionais, logo, elas não são normas constitucionais. Para que fechemos, toda norma constitucional é hierarquicamente superior a qualquer norma infraconstitucional. Toda norma constitucional tem supremacia. Toda norma constitucional é hierarquicamente superior a qualquer norma infraconstitucional. E aí é que entram as pegadinhas de prova. Você tem que ter duas premissas anotadas em seu caderno. São duas verdades absolutas. A primeira, toda norma constitucional tem supremacia e a supremacia consiste na hierarquia a respeito de qualquer outra norma infraconstitucional. Então, toda norma constitucional, seja ela uma norma meramente formalmente constitucional ou uma norma formal e materialmente constitucional, se ela é norma constitucional, ela tem supremacia, ela é hierarquicamente superior a qualquer norma infraconstitucional. Então, olhe que primeira premissa importantíssima para a prova. Você marca verdadeiro na letrinha que disser que toda norma constitucional é hierarquicamente superior a toda norma infraconstitucional. É por isso, olha que sacanagem prova, que as normas meramente formalmente constitucionais, que são normas constitucionais, são hierarquicamente superiores às normas meramente materialmente constitucionais. Porque as normas meramente materialmente constitucionais não são normas constitucionais. Então, as normas meramente formalmente constitucionais são hierarquicamente superiores às normas meramente materialmente constitucionais, porque as normas meramente formalmente constitucionais são normas constitucionais, assim como são as normas formal e materialmente constitucionais. E toda norma constitucional é suprema, é hierarquicamente superior a qualquer norma infraconstitucional. É dizer, se uma lei veicula uma norma meramente materialmente constitucional, logo uma norma legal, e viola uma norma meramente formalmente constitucional da Constituição, essa lei é inconstitucional, porque uma lei não pode violar a Constituição, ainda que esteja violando uma norma meramente formalmente constitucional da Constituição, mas é uma norma constitucional, entenderam? Então olha que pegadinha linda em prova. Normas constitucionais são hierarquicamente superiores a normas infraconstitucionais, e por assim ser, as normas meramente formalmente constitucionais são hierarquicamente superiores às normas meramente materialmente constitucionais. Agora, olha a segunda premissa que eu falei, eram duas. Essa é a primeira, a hierarquia das normas da Constituição sobre as normas infraconstitucionais. Agora, olha a segunda premissa que você tem que anotar nos seus apontamentos e levar para a prova. Analisando as normas constitucionais em si mesmas, apenas as normas constitucionais, não há hierarquia entre elas. Todas são normas constitucionais, estão na Constituição. Todas têm a mesma supremacia. Então, uma norma formal e materialmente constitucional não é hierarquicamente superior a uma norma meramente formalmente constitucional, porque ambas são normas constitucionais e não existe hierarquia de normas constitucionais entre si. Eu posso dizer que a norma formal e materialmente constitucional é mais bonita, é mais importante, merecia estar onde está, e a norma meramente formalmente constitucional é menos importante, é ridícula, foi eu colocar ali. Eu posso dar a opinião que eu quiser, não vou gerar hierarquia, porque elas são normas constitucionais, estão na mesma estrutura piramidal da pirâmide simbólica que simboliza a hierarquia das fontes normativas, entendem? Então, para fecharmos na prova, normas formal e materialmente constitucionais e normas meramente formalmente constitucionais são normas constitucionais. Entre elas, não há hierarquia. Elas, todas elas, são hierarquicamente superiores a quaisquer normas infraconstitucionais, inclusive as normas meramente materialmente constitucionais, que você me viu dizer 1 milhão de vezes aqui, que são normas infraconstitucionais e não normas constitucionais. Tudo bem? Bom, eu vou com você para uma última e rápida dica de direito tributário. Aproveitar que está começando o meu embarque ali agora, né? Então, a gente vai agora com o tema 32, a última dica de tributário. Minha revisão em Brasília será em Taguatinga, na verdade, ok? Na sexta-feira, véspera da prova do AB, dia 21 de tarde, lá em Taguatinga, no Distrito Federal, no auditório da Faculdade Projeção. Teremos um revisaço aí de tarde comigo, de noite com outros professores e sábado o dia inteiro com outros professores do Portal F3. Sexta e sábado a gente vai fazer um grande evento do Portal F3 no Distrito Federal para o povo de Brasília, Taguatinga, Guará, Ceilândia, Sobradinho, todo mundo, ok? Beleza. Então voltemos, todo mundo junto. Tema 32, direito tributário. Tema 32, direito tributário, IPVA. Tema 32, direito tributário, IPVA, ok? Tema 32, direito tributário, IPVA. E aqui o assunto é fato gerador do IPVA. Fato gerador do IPVA, ok? Bom, vamos lá, galera. O IPVA
é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. Ok, Letícia? Daqui a pouco eu explico. O fato gerador, o IPVA, é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. Os estados e o DF titularizam essa competência que os legitima a instituição, a cobrança do imposto sobre propriedades de veículos automotores, ok? Preste atenção se quer na sua prova. O Supremo Tribunal Federal há muito tempo pacificou uma controvérsia que existia na doutrina sobre qual é o alcance da hipótese de incidência do IPVA. E o Supremo pacificou que o IPVA só incide sobre a propriedade de veículos automotores terrestres. Não incide IPVA sobre embarcações e aeronaves. Veículos náuticos e aéreos ficam fora do campo de incidência do IPVA. O IPVA só incide sobre veículos terrestres. O STF pegou o texto da Constituição, meu amigo professor Kleber Barros, grande tributarista aí na live. O STF interpretou o texto da Constituição e o texto da Constituição, lá no artigo 155, inciso 3, artigo 155, inciso 3, o Constituinte diz que compete aos estados e ao DF instituir imposto sobre propriedade de veículo automotor, não diz terrestre. O Supremo, interpretando o texto, entendeu que era só terrestre. O Supremo fez uma interpretação histórica do nascimento do IPVA e, analisando a história, quando nasceu o IPVA em 1985, com a emenda 27 de 85 à Constituição de 69, o Supremo lembrou que o IPVA nasceu para substituir a velha taxa rodoviária única, que era uma taxa cobrada de quem tinha veículo terrestre. E então o Supremo, fazendo a interpretação histórica do IPVA, pacificou que o IPVA só incide sobre veículos terrestres e não sobre veículos náuticos e aéreos. O fundamento foi a interpretação histórica. Tudo bem? Eu vou me despedir de vocês, meu embarque já começou aqui, eu tenho que entrar na aeronave. Daqui a pouco eu estou em Recife, a gente tem um aulão hoje em Recife, amanhã o dia inteiro. Domingo a aula é em Maceió, segunda em Aracaju, terça em Salvador, ok? Então é isso. Que Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer compartilhar de mais uma transmissão aqui com todos. Fiquem com bom Jesus e a gente se vê nas próximas lives. Paramos no tema de número 32, beleza? A gente se vê nas próximas. Não deixem de acompanhar o trabalho bacana que a gente tem feito, divulgando os aulões lá no Instagram. Quem ainda não segue o Instagram, Pedro Barreto, com 2T, Pedro Barreto, Portal F3. Pedro Barreto, Portal F3. E se você quiser estudar tributário e constitucional e fazer exercícios todo dia, siga o Instagram, @euamoconstitucional, que tem 70 mil alunos seguindo, e o Instagram, @euamotributário, que já tem 7 mil alunos seguindo, @euamoconstitucional, @euamotributário no Instagram. E o meu Instagram, pessoal, @Pedro Barreto, Portal F3, tá bom? Fiquem com Deus, já já a gente tá junto aí em Recife. Beijo.